Você que está vindo hoje pela primeira vez ou que não veio os domingos anteriores, nós estamos pregando uma série de mensagens, 4 mensagens. Essa série tem como tema os 4 pilares da SEM. O que isso quer dizer? Nossa igreja, nossa comunidade local, ela tem alguns pilares, né, que são basais, são fundamentais para a nossa igreja. E no momento de transição, de espaço físico, no momento de transição que algumas pessoas estão revendo, inclusive, se vão continuar ou não vão por causa da distância, e no momento também de transição espiritual que esse mundo está vivendo e as igrejas vivem, nós entendemos ser importante, dentro da sentença para 2016, que foi voltar ao primeiro amor, consolidar, reforçar, relembrar aquilo que para nós é um pilar, aquilo que para nós são fundamentais, são princípios fundamentais para a nossa igreja, para o que nós somos como igreja. Nós hoje vamos falar do 4º pilar, né? O primeiro pilar que nós falamos aqui foi o pilar, o compromisso que temos de uma pregação bíblica e cristocêntrica, né? Que a igreja tem esse compromisso. O segundo pilar que trouxemos foi a questão da visão missionária, baseado no tanto em como em, né? E o terceiro pilar que trouxemos, foi semana passada, foi a questão do compromisso com a transformação social, as boas novas aos pobres. Acreditamos que é prioridade da igreja também alcançar os mais pobres. E hoje vamos falar daquilo que é o 4º pilar da nossa igreja. E sobre esses pilares queremos manter a nossa estrutura, que é discipulado dinâmico e mútuo. E a gente chama isso de poder da relação, né? Nós acreditamos muito que a igreja precisa investir no relacionamento e que há algo especial, um poder na relação das pessoas e que a igreja não pode perder isso nunca, tá? Para isso queremos que você nos dê alguns textos bíblicos, portanto, se ficar difícil ficar abrindo toda hora, embora que hoje com o smartphone e tablet é mais fácil, vai lá no índice direto, né? Mas se você, para não perder tempo procurando, eu vou citar aqui o texto bíblico, você anota aí, né? E depois confere. E também nós estamos pedindo que, na medida do possível, você adquira essa mensagem em CD, né? E se tudo der certo, semana que vem, Ritinho, a gente vai tentar colocar pelo menos os áudios dessas 4 mensagens, né? Os áudios estão legais, né? Está tentando acertar a questão do áudio no vídeo, mas no áudio em si está ficando legal. Então, nossa ideia, se tudo der certo, no meio da semana, o pessoal da mídia vai colocar essas 4 mensagens, todas elas no canal do YouTube, que é o SEM na Rede, que você pode acessar. Ontem eu fui lá em Jacarepaguá e umas pessoas me cobraram, viu? Poxa, pastor, nunca mais colocou nada no SEM na Rede. Tem gente que acompanha mesmo em outros lugares aí, né? Pessoal de Campos, hoje fiz contato com o Alex, falou, poxa, pastor, nunca mais colocaram nada no SEM na Rede, né? As palavras eu acompanho sempre, já ouvi todas, já ouvi algumas vezes de novo, mas não está faltando colocar. Eu falei, vamos colocar mais mensagens de vídeo, de áudio no SEM na Rede, que é o canal que nós temos no YouTube, e que alguns irmãos nunca nem entraram, então é bom você entrar lá, ouvir a mensagem, né, compartilhar com seus amigos, repartir, e também no Facebook, na página da comunidade evangélica de Mesquita. Então, se Deus nos permitir, se tudo der certo, no meio dessa semana vai estar tanto no YouTube como no Facebook essas 4 mensagens. Eu gostaria que você ouvisse com mais calma de novo, porque são bases para a nossa igreja. Você que é membro da SEM, ou você quer se tornar um membro da SEM, é importante entender no que essa igreja crê, tá bom? Então, vamos ler alguns textos bíblicos, como eu falei. Eu quero começar com Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto que nós lemos é a comissão, é a grande comissão que a Bíblia fala, né? É quando Jesus se reúne com seus apóstolos, com seus discípulos. De acordo com o apóstolo Paulo, haviam cerca de 500 pessoas quando Jesus ascendeu aos céus. Eu não tenho certeza, honestamente, pelo texto fica claro, se essa palavra foi dita a todos os 500, ou mais especificamente para os 12, mas ele comunica para os discípulos uma missão. E a missão era que a igreja fizesse discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que ele ordenou. E aqui já fica de cara por que esse princípio do discipulado, nós dizemos que é um discipulado dinâmico e mútuo, é necessário. É dinâmico porque a gente não crê no discipulado encaixotado, fechado, porque é um livro que vai discipular, um material específico, tantos encontros. É dinâmico, muda, né? Você
discipula alguém conversando no mercado, no shopping, na praia, no estádio de futebol, discipula no dia a dia, discipula no templo, nas classes, e também é mútuo. Porque não tem esse negócio de só um ensinar, o outro aprender. O aprendizado é mútuo, né? É o encontro entre eu e você. Né? Então, nós estamos nos encontrando. Então, é que você ministra, é ministrado, então é que você entrega algo para ensinar, então é que você aprende com o irmão. Não tem esse negócio que um sabe tudo e o outro só aprende. Há uma mutualidade no discipulado. E nós acreditamos que esse discipulado produz relação. E há um poder especial nessa relação, no relacionamento. O grande equívoco que nós cometemos como igreja foi transformar tudo isso numa religião. Cristo não criou religião, Cristo não criou cristianismo. Cristianismo é a invenção dos homens. Ele apontou o caminho, e esse caminho é o caminho da relação. Por isso ele não falou, vão e façam membros da igreja, façam discípulos. Porém, você percebe também que ele não abriu mão da igreja. Vê se você me entende. Há duas coisas distintas, a religião e a igreja. Ele não quer um conceito de religião no sentido rasteiro da palavra, tem apenas regras e leis e liturgias e hierarquias. Ele está falando de uma relação que é a igreja. Por isso que ele liga o discipulado a uma ordenança. Então ele fala, vocês vão discipular, vão fazer discípulos e vão batizá-los. Então o batismo é uma ordenança que liga a pessoa à igreja. Há uma relação na igreja. E nós temos falado muito sobre isso aqui várias vezes. Há muita gente batendo na igreja. Porque evidentemente a igreja cometeu vários equívocos. Porque a igreja é feita de gente como eu e você. E Deus não foi pego de surpresa, gente. Porque a gente romantiza demais, achando que a igreja primitiva era o céu na terra, e não era. Também tinha problemas. É só você pensar, já falei isso aqui algumas vezes, que desde o início, se você olhasse com um olhar humano, parece que o negócio nasceu para dar errado. Que o cara chama 12 para ser apóstolo, 12 seriam os líderes principais dele. Aí ele põe no grupo Mateus, que era cobrador de impostos, cara. Cobrador de impostos era a raça mais odiada pelos judeus. Você vai várias vezes dizer assim que Jesus era odiado porque ele sentava com publicanos e pecadores. Ou seja, o publicano era pior que o pecador, era a classe separada, que era o cara que cobrava impostos. Aí ele chama Mateus para ser apóstolo. Ele não chamou Mateus para ser um seguidor, para ser um líder. Porque quando ele começou a caminhar, muita gente foi se aproximando dele. O dia que ele foi na casa de Mateus, imagina o escândalo que foi. Vai jantar na casa de Mateus. Aí Mateus começa a segui-lo. E depois que ele passa um tempo no monte orando, e que separa os 12 do meio da galera que seguia ele já, tinha um pessoal seguindo, um grupo seguindo, ele separa 12. Ele separou por nome. Ele põe Mateus no bolo. Cobrador de impostos, que era odiado por aquele povo. Mas tudo bem, se ele chamasse 12 cobradores de impostos, não tinha problema. Todo mundo odiava os 12, mas os 12 estavam fechados. Era fechamento. Só que ele chama Pedro. Aí pegou, porque Pedro é pescador. E provavelmente vizinho de Mateus. E Pedro ralava no mar pescando a noite inteira para trazer peixe e pagar imposto para Mateus. Então Pedro odiava cobradores de impostos. E cobradores de impostos tinham asco, tinham desprezo por pescadores. Cobradores de impostos, via de regra, eram pessoas cultas. E pescadores, guardadas as devidas exceções, eram pessoas incautas. Gente simples, gente pobre. Do povo, bem que tivesse uma empresa, como alguns supõem que Pedro tinha uma companhia de pesca, era gente rude. Então havia uma rivalidade aí. Para melhorar o caldo, para engrossar mais o caldo, ele chamou Simão Zelote. Zelote era o sindicalista, cara. Zelote era o PSTU daquela época, era o PSOL. A galera do tumulto, a galera das ocupações, a turma queria rebelião, vamos tomar força, vamos matar os romanos. Então, os zelotes, meu irmão, queriam a cabeça dos cobradores de impostos. E os zelotes odiavam os pescadores, porque achavam os pescadores subservientes. Como é que esse cara trabalha e dá um dinheiro para o Estado? Os cobradores de impostos, você imagina o amor que eles tinham pelos zelotes, que viviam arrumando tumulto e revolução. E já os pescadores olhavam para os zelotes como que olha para sindicalista. Não quer nada com trabalho, só quer arrumar greve. Então já imagina o tumulto que era ali. E de acordo com a maioria, Judas era filho da elite, era rico. Aí complicou de vez, né? Porque o rico era odiado por todos eles e odiava todos eles. Então o grupo começou bem heterogêneo, complicado pra caramba. O pessoal fala tanto aí de tolerância, de diversidade, não tem lugar mais diverso do que a igreja, gente. Até hoje é assim.
pessoal fica falando de pluralidade tem na igreja. Começou pelos 12 ali. Depois de 3 anos caminhando, tempo integral, um desses 12 vendeu Jesus por 30 moedas, o outro, que era um dos mais próximos, negou o nome dele, e mais um duvidou da ressurreição. Ainda tinha 2 queridinhos, Tiago e João, que estavam disputando quem era o melhor entre eles para sentar no trono. Então o negócio parecia que estava dando errado, você concorda comigo? Quando Jesus vai embora, sobe aos céus, tem 500 pessoas assistindo, de acordo com o apóstolo de São Paulo, a ascensão de Jesus. 10 dias depois, só tinham 120 sentados no cenáculo. 380, como diz Carioca, deram linha na pipa, foram embora. Então começou dando tudo errado. E quando deu certo, foi confuso. Porque quando Pedro prega e 3.000 se convertem, 3.000 se convertem sem ter templo, sem lugar para reunião, sem uma estrutura montada de liderança. Daqui a pouco estão brigando por causa de cesta básica. Quem recebia mais ou recebia menos. Isso sempre deu problema. Antes mesmo do Bolsa Família, dava briga. Então deu um estresse lá, porque uns achou que as mulheres viúvas dos gregos recebiam menos comida do que a viúva dos judeus, e quase que a coisa racha. Aí depois brigaram por causa de circuncisão, se quem não é judeu pode ser membro ou não pode ser membro. Meu irmão, teve problema logo no começo. Então não existiu essa perfeição. Sabe por quê? Que Deus chamou gente para o ministério. E gente é complicada mesmo. Agora, por que nós entendemos que a igreja é importante? Eu já falei várias vezes isso, eu tenho falado para muitas pessoas. Irmãos, eu amo a igreja. Eu vejo muitos problemas na igreja, mas eu amo a igreja. Eu me converti com 11 anos de idade. Estou com 50 anos. São quase 40 anos caminhando na igreja. Eu tenho todos os motivos, você imagina, para me afastar da igreja. Mas tenho todos os motivos para não querer sair também. Tive decepções, tive frustrações, fui traído, me machuquei. Mas como eu sempre costumo dizer, também já errei, também já machuquei, também já traí a confiança de pessoas, porque eu sou humano. Nós temos muita facilidade de ver a malignidade do outro, mas a nossa, a gente sempre dá um argumento diferente para ela. O outro, quando se atrasa, é responsável. Nós é por causa do trânsito, não é assim? O outro, quando não paga, é caloteiro. Nós é por causa da situação financeira do país. Mas nós somos maus, irmão, somos pecadores. Então a igreja é feita de pecadores que vão cometer equívocos mesmo. Eu vou errar com vocês, vocês vão errar comigo. Vai ter hora que vocês vão ter vontade de me matar. E eu vou ter vontade de matar vocês algumas vezes também, já tive, né? Mas Deus é que usa misericórdia e não deixa acontecer isso. Porque a gente é humano. Agora, o discipulado não pode abrir mão da igreja. A igreja é necessária. O batismo é a inserção na igreja. O equívoco não foi existir a igreja. Foi confundir a igreja com religião. O equívoco não é ter um lugar para reunião, gente. Essa neurose maluca de alguns. Vamos acabar com a estrutura. Não, isso aqui é um prédio. A gente se reúne. O equívoco foi achar que a estrutura vale mais do que as pessoas. Na verdade, a estrutura, ela é rígida, mas o que importa é o que está por dentro dela. E o que está dentro dela tem que ser flexível. Assim como a caixa craniana é muito forte e o cérebro é sensível. Então, irmãos, não há nenhum equívoco em existir a igreja. Pelo contrário, ela é necessária. O equívoco foi confundir a igreja com uma religião. E aí nós mudamos tudo aquilo que ele pensou. Eu não tenho nada contra termos uma reunião como essa, uma vez por semana, onde alguém prega e você está assistindo. Nada contra. Nós somos cosmopolitas. Nós gostamos de ajuntamentos de pessoas. Nós somos brasileiros, temos uma cultura igrejeira. Todos nós, 90% da população brasileira, de alguma forma, tem uma influência católica, apostólica, romana. Nós acostumamos a ir para o templo. Mas o problema é confundir tudo isso e transformar o pastor no vigário. E transformar os ministérios em hierarquias. E transformar a reunião da igreja em a única coisa que a igreja faz. E acabou sem relação. Porque no encontro como esse, que é necessário, eu concordo, para que haja ensino, que haja ministração, que haja orientação pastoral, a não ser em momentos que a gente se levanta e caminha para conversar um com o outro, o máximo que eu vejo é a nuca de quem está na minha frente. Não há relação. E aí nós criamos mitos dos gurus, né? Onde o pastor é o único que recebe a revelação de Deus, é o profeta do lugar. E o que ele diz é verdade. E nós nos equivocamos nessa hora. Então nós temos ensinado nessa igreja o tempo inteiro, e eu falo isso inúmeras vezes, que é necessário, por favor, que você duvide do que eu falo. Porque se você não duvidar, você vai ser um crédulo inocente. Eu quero que você duvide por duvidar, confirme. E ao confirmar, se for verdade, prossiga. E se não for, me confronte. Por favor, me ajude. Diga, você está equivocado, cara. O que você falou não é bíblico. O que não podemos abrir mão é desse ambiente.
esse ambiente heterogêneo, esse ambiente diverso, esse ambiente plural, onde pessoas pensam diferente. Como eu digo sempre, qual outro grupo social consegue juntar pessoas de faixas etárias diferentes, de níveis acadêmicos diferentes, de níveis sociais diferentes, de raças diferentes, todo mundo no mesmo ambiente? Esse negócio é difícil mesmo, porque assim tem que ser. Portanto, nós como igreja entendemos que não podemos esquecer da relação. Agora, a relação, o relacionamento, precisa ser entendido como essencial, como essência da nossa vida. A nossa luta nesses quase 15 anos de igreja local é fazer você entender isso. Porque às vezes é tão desgastante insistir que alguém vá ao pequeno grupo, à célula, transformando isso num peso quando não deveria ser. Na verdade, a igreja criou mecanismos que viabilizem esse processo, que sistematizem esse processo para que ele aconteça. Para que você se encontre com pessoas desse grupo menor, não olhe só a nuca do outro. Para que nesse grupo menor você possa olhar nos olhos, você possa criar relacionamentos, você possa confrontar, você possa discutir, você possa cuidar uns dos outros, como Paulo disse, né, na sua carta, os membros cuidam igualmente uns dos outros, como acontece no corpo. Nós reclamamos o tempo inteiro do sistema da igreja ter virado religioso, reclamamos que esse sistema perdeu a essência, mas nós mesmos não investimos nosso tempo no relacionamento. Quantas pessoas vêm nessa igreja há tanto tempo e não conhecem quase ninguém? Ou só conhece o pequeno grupo que conhece. Fechou, desculpa o termo chulo, na panelinha que conhece aquele grupo há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você precisa se mexer, meu irmão. Isso é um corpo vivo, amém? É importante que haja relacionamento e é na diferença que a gente aprende. Por que relacionar é tão necessário? Por que eu entendo que é um poder na relação? Porque a relação nos aproxima daquilo que de fato é o plano inicial de Deus, que está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, uma das características dessa imagem e semelhança, que já falamos tantas vezes aqui, é que Deus é um ser relacional. Amém? Nós cremos nessa igreja, faz parte do nosso credo, faz parte da nossa doutrina teológica, o conceito da trindade. Nós cremos de fato que Deus é trino, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós cremos de fato que esse Deus é um mistério, é o Elohim, que é o substantivo simples, mas que traz a concordância verbal no plural, que é um mistério para muita gente. Cremos nesse Deus que lá no início dizia: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, desçamos e confundamos o homem na Torre de Babel, porque ele está rompendo com o nosso propósito. Quem enviarei, quem há de ir por nós, trazendo sempre esse conceito de um conselho, que é o conselho da Trindade, que é um relacionamento pleno. Então, antes do tempo, antes do Bereshit, do Gênesis capítulo 1, no princípio, antes do princípio, no tempo que conhecemos como eternidade, já havia relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam. Então ele cria um ser, a sua imagem, que também é relacional. No capítulo 2 do Gênesis, no versículo 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus não está falando só aqui da questão conjugal. O homem não é pleno sozinho, porque ele precisa relacionar. E quando nós transformamos a igreja numa única, simplesmente uma religião, nós matamos a possibilidade da relação. Eu sempre lembro de uma pessoa que há muitos anos atrás, tem muito tempo isso, não é agora, uma vez me falou: poxa, eu até gosto da igreja, sabe, eu acho legal, mas meu problema é que eu gosto de igreja muito grande, que eu posso entrar e sair, ninguém me conhecer, dou lá meu dízimo, minha oferta, ouça a pregação, eu vou um domingo num, domingo em outra, porque eu não quero nem saber o que é o nome do pastor, quero conhecer ninguém, porque eu já tive muito problema com a igreja, então eu quero ir lá só para ouvir, embora. Eu falei para ela: minha senhora, a senhora está procurando um supermercado, um shopping center, isso não é igreja. Igreja é relação, porque foi isso que ele quis criar, relação, relacionamento. Por isso no capítulo 3, quando o homem peca, diz o texto bíblico, logo depois da queda do homem: e ouviram
no caso Adão e Eva, né? Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença de Deus entre as árvores do jardim. Então, quando Deus vem caminhando, e outros textos dizem que, no texto mais original, seria que eles ouviram os passos de Deus no jardim, eles se escondem. Porque foi isso que Deus quis. Deus queria relação, e o pecado fez a gente fugir da relação. Na verdade, a essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado é a não relação. Porque a essência do pecado está em que eu apenas seja beneficiado. A relação fala de eu perder para estar com alguém. Sempre que eu me relacionar, eu vou perder para estar com alguém. Não vou falar muito não para não atrapalhar a pregação do Aleph. Mas assim, então eu não posso perder muito. Depois vão entender por quê, né? Eu não posso perder, eu vou ter que perder na relação. Não tem como eu passar disso. Como é que eu posso me relacionar sem perder? Mas esse século não quer perda. E a igreja transformou-se nisso, num ambiente onde não há perdas, só há ganhos. Nós transformamos o que Deus sonhou numa coisa horrível, gente. Nós transformamos a relação um com o outro e com o Pai num lugar, como diz o pastor Paulo Júnior, de protesto, de greve. A gente vem para cá fazer greve. A gente vem, se junta um monte de gente para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A gente acha que orar é isso, é convencer Deus a fazer a nossa vontade. Quanto mais gente junto, mais a gente consegue. Não! O que ele quer é um relacionamento, ele quer relação de um pai com um filho e dos irmãos desse pai juntos. Era o que ele sonhava com Adão e com Eva. Diz o texto que na viração do dia, ou no pôr do sol, Deus costumava passar, e a imagem que eu tenho é a imagem de uma família mesmo. A imagem que eu tenho é do filho não se encontrar no ponto certo do jardim, que o pai vinha para conversar com ele. Eu não imagino Adão procurando a melhor liturgia. Eu não imagino Adão falando com Deus: amantíssimo e eterno Deus, beneplácito do Senhor está entre nós. Não, era pai. Eu estou aqui. Adão estava nu, gente. Não estava nem preocupado com isso. Que era o pai que estava com ele. O pai vinha conversar com ele, ele ouvia os passos de Deus no jardim, o coração dele se alegrava. Por isso que eu tenho essa teoria, que não é tão teológica, espero que ninguém me acuse de herege, mas é um pensamento meu, que o pôr do sol até hoje era essa nostalgia na gente, né? Talvez seja uma saudade do Éden, antes da queda. Ninguém olha para o pôr do sol e sentir um sentimento estranho de alegria e tristeza ao mesmo tempo, de saudade, de nostalgia. O pôr do sol é uma coisa que marca o coração da gente. Talvez seja essa lembrança do espírito que tínhamos no início, de que o pôr do sol era algo precioso e que virou esse conflito depois da queda, porque o mesmo pôr do sol causava alegria em Adão, causa angústia quando ele peca. E quando ele ouve os passos do pai chegando, Adão se esconde, fugindo da relação. E o pior, quando vem para Deus, vem com a folha de parreira, como a Carla pregou aqui aquele domingo um tempo atrás, né? Vem com a roupa da justiça própria, que é a roupa da religião, para tentar esconder o seu pecado diante de Deus. Não foi isso que ele pensou, irmãos. Era um pai se encontrando com seu filho. Eu sei que para algumas pessoas, talvez essa imagem, essa analogia, essa parábola da relação do pai com o filho não seja tão agradável, porque a sua imagem do pai não era boa também. Talvez para alguns a chegada do pai, o barulho da sandália do pai chegando em casa, o barulho do sapato do pai chegando em casa, dava terror sim. Porque algumas pessoas viveram em famílias que na hora que o pai chegava em casa, e por isso que a viração do dia, porque o projeto inicial era esse, isso é antropológico, o homem ia para a caça, ia para a pesca, ia para o plantio, para a colheita, e voltava para casa no final do dia, no pôr do sol. E quando esse pai amoroso chegava em casa, era alegria na casa. Havia um aroma diferente, porque a mãe tomava o seu banho, se perfumava, porque o rei do amor estava chegando em casa. Mas a maioria de nós não viveu isso. A maioria de nós, na hora que o pai chegava em casa, na viração do dia, o cachorro se escondia no quintal, botava o rabo entre as pernas, todo mundo saía para o quarto correndo, porque chegava o terror da casa. Quantos de nós fomos criados ouvindo isso? Quando teu pai chegar, ele vai se acertar contigo. Satanás quebrou a imagem da paternidade do nosso coração. Mas a relação do pai queria conosco era essa relação. Deus não pensou em religião, gente. Você não vê a figura de um padre, de um pastor, de um sacerdote, nem de um templo no Jardim do Éden. É em paz de uma família, do pai visitando seu filho. O pecado, porém, arrancou isso de nós. Por que nós insistimos que a relação é tão importante? Porque é só na relação
que nós podemos lembrar da origem, onde não havia rituais, onde não havia cerimoniais, havia a relação de um filho com o pai. A família deveria cumprir essa missão. A família foi criada por Deus para que a criança crescesse naquele ambiente, percebesse o que era o céu, percebesse a relação do pai com a noiva, de Jeová com Israel, de Cristo com a igreja. Você entende que é o marido com a esposa. A criança deveria olhar para esse ambiente e ele sentiria, os filhos, a outra ponta da trindade. Você entende o que eu estou falando? É esse o conceito, a ideia da relação. Mas Satanás manchou isso, as famílias viraram lugar de dor, de abuso, de angústia, de rejeição, de desamparo, de desamor. E a igreja veio para suprir muitas vezes essa carência. Nós não podemos, irmão, transformar a igreja no pior que existe. Que é um ambiente hostil, de medo, de pavor e de comparação, da maldita comparação. A igreja é o lugar da família, amém, irmãos? Amém? Onde os filhos se reúnem em volta da mesa para estar com o pai. Então, quando a gente liga para alguém que não veio domingo, tá ali o pastor, está de religiosidade. Não é religiosidade não, irmãos, porque domingo é o dia da família se encontrar, amém? Em volta da mesa, celebrar com o pai, compartilhar, orar uns pelos outros. Eu não quero que você venha para cá domingo após domingo, se assente aí e levante-se, sente, levante-se, sente. Eu quero que você relacione, você entende o que eu estou falando? Que o Espírito Santo te mova durante a celebração de louvor e você vai procurar alguém abraçar uma pessoa. Por favor, pare de ficar sentado confortavelmente no mesmo lugar. Você veio aqui para se mover como família de Deus. Eu posso ouvir amém dos irmãos? É a relação. Deus então insiste no homem e envia o seu próprio filho. Para que o filho veio? De novo para a relação. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez gente, porque Deus ama a gente. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele quer estar no meio da gente, relacionando com a gente. Por isso que em João capítulo 1, se você quiser abrir agora que é um texto longo, João capítulo 1, do versículo 35 ao 49, olha o que acontece. João capítulo 1, Evangelho do Senhor Jesus segundo São João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, João capítulo 1, versículos 35 a 49, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estais hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão e seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? De onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não coincidentemente, eu penso assim pelo menos, não por acaso, é de novo na viração do dia, no pôr do sol, às 4 horas da tarde, quando o sol está começando a se pôr, que Jesus se encontra com aqueles que seriam os seus primeiros discípulos. E até o sol se pôr de fato, onde eles estão, se eles se encontraram 4 horas da tarde, provavelmente, de acordo com alguns comentaristas, eles foram para Betânia, estava em Betânia, Jesus estava na Galileia, lembra disso? Desceu para a Judeia para se batizar no Rio Jordão, para relação, de novo relação.
ele vai lá, se batiza para cumprir a lei, cumprir o propósito, o batismo de arrependimento de João Batista, sai das águas batismais, enfrenta a tentação do deserto, depois ele passa, antes disso ele passa, no dia seguinte, e quando ele passa, João Batista diz, aquele é o Cordeiro de Deus. Então 2 discípulos, provavelmente André e João, né, eles começam a seguir Jesus, e é interessante porque Jesus está andando, eles vão atrás de Jesus, Jesus para e diz, o que vocês querem comigo? Onde é que o Senhor assiste? Onde o Senhor dá assistência? Onde o Senhor atende? Ele fala, vem comigo. E para onde ele leva? Para a casa dele. Isso é legal demais, ele vai para a casa dele. Então talvez no pôr do sol, eles estavam fritando um peixinho, Jesus era chegado no peixe, você vê vários textos bíblicos, fritando um peixinho lá, preparando uma comidinha com eles, e eles passam o restante daquela tarde e noite com Jesus, na relacionamento, na conversa, era isso que ele queria. De novo no pôr do sol. Dia seguinte, o peso da relação é tão forte, que diz a Bíblia que André sai correndo dali, e ele encontra seu irmão Simão Pedro e fala, Simão, vem, eu conheci um cara, que esse cara é diferente, ele pode ser o Messias, e Simão vai até lá. E quando Simão chega diante de Jesus, Jesus fala, você, Simão, né? Eu vou te chamar de Pedro. Você vai ser Cefas, vai ser a pedra, você vai ser firme. Já causando um impacto da relação. Aí saem dali e de repente você vê Filipe buscando Natanael. Olha, eu conheci um cara, você tem a relação, é disso que ele está falando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem metodologia, não tem grandes projetos, é gente relacionando com gente. É gente buscando gente. É aquilo que eu citei várias vezes aqui, aquele filósofo lá, o Martin Buber, é eu encontrando com tu. Quando o outro não é apenas isto, o outro é tu, o outro importa. Por isso que para Jesus, Simão não era só Simão, Simão era Pedro. Quando eu e tu nos encontramos, entre nós dois, acontece a relação, e esse poder da relação é que opera a transformação. Aí Filipe vai e busca Natanael. Natanael não acredita, como é que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E na relação de Jesus com Natanael, não há nenhum tipo de constrangimento. Ele fala, Natanael, você é um verdadeiro israelita, porque não é falso, é verdadeiro, você falou o que pensa. Você entende isso? E esses caras, de repente, começam a seguir Jesus até a Galileia. Relação, gente, é o que Deus quer, relacionamento. O Cristo entendeu isso muito claramente. Porque antes dele subir para os céus, e agora eu quero que você ouça isso em Lucas capítulo 24, acontece um episódio interessante. 2 discípulos, alguns imaginam até que era um casal, Cleopas e sua esposa, alguns entendem que esses dois, na verdade, eram um casal, estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, decepcionados. Com o que eles estavam decepcionados? O texto diz, depois você lê com calma, Lucas 24, do 13 em diante, para ganharmos tempo. Você lê em casa com calma. Qual era a decepção deles? Eles diziam, nós acreditávamos que esse Jesus de Nazaré é aquele que viria libertar a gente do Império Romano. Basicamente estão dizendo isso. Por quê? Porque essa expectativa foi criada neles pela religião. A religião judaica se vendeu ao sistema. Porque os sacerdotes sabiam que o Messias sofreria. Porque os profetas falavam sobre isso. Mas nos seus Talmudes, no comentário do Antigo Testamento, no comentário da Torá, eles foram colocando a interpretação que eles queriam. E criaram nos judeus a falsa expectativa de um Cristo militar ou de um Cristo político. Por isso eles ficam decepcionados quando Jesus morre. E não entendiam que aquilo fazia parte do processo. Mas sabe o que é legal? Jesus vai em busca deles. De novo. Você entende o que eu estou falando? O homem pecou no jardim. Ele foi lá na casa do homem. Ele levou André e João para sua casa. E agora ele vai até a casa desses discípulos de Emaús buscá-los de volta para a relação. E mais uma vez, se você ler o texto, você vai ver que é no pôr do sol, quando está escurecendo, que ele chega na casa deles em Emaús. E quando é que eles percebem que Jesus é o Cristo? Quando ele pega o pão e dá graças e parte. Pão e mesa é lugar de relação. Você entende uma coisa? Deus trocou o santo dos santos, Deus trocou a arca da aliança por uma mesa, a mesa dos pães da presença, a mesa dos pães da proposição. Deus trocou o altar pela relação, meu irmão. Você entende isso? Alguém entende isso? Pode dizer amém? A igreja primitiva entendeu isso. Por isso,
em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 diz, Atos 2, 42 a 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso é relação. Você entende? Ah, não, mas, pastor, eu entendo isso aí, mas o negócio é que eu tomei a decisão. Eu vou servir a Deus, eu sozinho. Porque eu sou a igreja. Equívoco, você não é a igreja. Nem eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Você entende isso? A igreja não está no eu, está no nós. Seguir a Cristo sem seguir a igreja é seguir um Cristo decapitado, mutilado. Porque a cabeça está ligada no corpo, e o corpo é a igreja. Assim como Eva estava dentro de Adão, antes de ser exposta ao mundo, quando sai da sua costela, a igreja estava dentro do Cristo, antes de ser exposta ao mundo na descida do Espírito Santo. Não tem como separar as coisas. Por isso que essa igreja primitiva vivia isso aqui. A relação dos encontros. Sim, é verdade. Os encontros eram semanais. Se você procurar hoje é fácil achar na internet o Didaquê. E você vai saber que o Didaquê, que é o ensino dos apóstolos, dizia que semanalmente eles se encontravam na reunião chamada Ágape, nos domingos pela manhã, onde comia o pão, a ceia do Senhor, onde haviam canções, onde havia homilia, a pregação da palavra, onde era entregue ofertas para ajudar os necessitados. Havia pastores, havia presbíteros, havia diáconos, havia bispos. A igreja funcionava, meu irmão, dessa forma. Não é a igreja que vai matar a relação. É transformar a igreja num mecanismo pesado que quebra a relação. É necessário que haja a igreja para que haja relação. Mas a igreja precisa entender que a prioridade está na relação. Também em Atos capítulo 9, versículos 26 a 28 diz: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Isso é Paulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Você viu o que é isso, gente? Saulo era um perseguidor da igreja, matava cristãos, entendendo que aquilo era o correto. Nem que ele era um assassino sanguinário e frio, um déspota, um carrasco, um monstro, não. Ele acreditava honestamente que ao matar os cristãos ele protegia a sua religião. Até que o próprio Cristo se revela a ele e o chama para ser apóstolo dos gentios. E aí Saulo tem a experiência forte com Deus e vai a Jerusalém. E o problema é que a igreja não tinha um prédio com segurança, com obreiros, se reunia nas casas. Então como é que alguém recebia Saulo em casa agora? Esse cara é o perseguidor da igreja, esse cara vai matar a gente. Aí surge a relação, surge Barnabé, o filho do Espírito Santo. Barnabé é uma figura fantástica, gente. Porque na relação tem isso. Na relação as pessoas mais simples fazem coisas que ninguém imagina. Tem gente que fica, às vezes, dando algumas honras a mim que eu nem mereço, porque muita coisa acontece sem a minha menor participação. Eu sou apenas alguém que fala aqui muitas vezes, que de fato faz o mecanismo acontecer. É gente simples, que talvez nunca suba no púlpito. Hoje eu estava lá de manhã, vendo aquele café da manhã, lindo acontecendo, e pessoas como o Tia Lu, como o Mari, como Marivalda, com outras pessoas, trabalharam a semana inteira para juntar e botar o pão na mesa para comermos juntos. Como é que eu posso menosprezar isso, gente? Barnabé era esse cara. Na verdade, o nome de Barnabé não era Barnabé. O nome de Barnabé era Iosef, era José. E tinha Zé pra caramba na igreja. Zé, ou Iosef, é igual Raimundo e Francisco no Ceará, de onde eu vim, tem um montão. Então era mais um Chiquinho na história, mais um Zezinho na história. E aí os próprios apóstolos apelidaram José de Barnabé, filho da consolação, filho do Consolador, na verdade filho do Espírito Santo. E esse cara, Barnabé, quando ouve que Saulo está ali, vai lá procurar Saulo.
e conversa com Saulo, olha nos olhos de Saulo e percebe a verdade em Saulo e ele insere Saulo na igreja. Você entende o poder que há nisso, irmãos? Você entende o que eu estou falando? A gente tem que começar a perguntar para cada um de nós, com quantas pessoas de fato eu busquei relação dessa forma? Quantas pessoas que ninguém conhecia, que ninguém acreditava na igreja, eu fui até ela e fiz ela ser inserida no contexto do corpo? Era tão séria a relação, que olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 22. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Paulo está batendo pesado numa reunião solene que era a ceia. Porque lá em Corinto aconteceu um equívoco. O conceito da ceia, de acordo com os historiadores, não é só comer o pão e o vinho. Havia um almoço, na verdade, havia uma ceia. Eles juntavam, aquele famoso, sabe, quando a gente faz nossos passeios aqui de retiro, de sítio, aqueles batismos, que cada um leva a sua comida, junta tudo, sabe aquela coisa gostosa? Era o que acontecia na ceia. Só que em Corinto começou a haver um equívoco. Os mais ricos se separaram, tinham a sua mesa regalada, enquanto os pobres comiam apenas o pão e o vinho. Então Paulo disse, essa reunião não é para o bem, é para o mal. Portanto, o equívoco não está em nós termos a igreja. O equívoco está em igreja transformada no lugar de reuniões. E não mais de encontros. Na reunião não tem encontro. Na reunião cada um busca o seu interesse. É como o dia desses Paulo Júnior teve conosco, falou sobre a questão da feira, né? Na feira é reunião. Está lá o seu Zé do Tomate. Todo domingo está lá marcado o ponto. Tu vai lá, ô seu Zé, ele se trata bem. Ô o tomatinho aqui, ó. Aí depois que comece várias vezes na feira, ele te conhece por nome. Fala aí, Marcelão, vem cá, separei aquele tomate legal para você aqui e tal. Aí chega, pô, queria bater um papo. Não, tô aí, legal, e vai virar para outro. Ele não quer perder tempo, ele tem que vender para outro. Ele não quer relação, ele quer negócio. Ele te trata muito bem, até o dia que tu deixar de comprar o tomate da barraca dele e comprar a barraca do vizinho. Acabou a relação, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa com a igreja. Sem relação, apenas reuniões. Por favor, meu irmão, não transforme um ambiente de encontro como esse em uma reunião onde cada um busca o seu próprio interesse. Entende isso? Entende o que eu estou falando, irmão? Se é um encontro, eu preciso olhar para o meu irmão e perceber se ele está bem ou não está bem. Eu preciso me incomodar com ele, eu preciso ter tempo com ele. Nós acreditamos no poder que há na relação. Porque o que Deus quer de fato é que a nossa relação aponte para o Pai. Quando nós insistimos que a igreja precisa investir nos encontros menores, que são os nossos pequenos grupos, é porque acreditamos que é possível nesse ambiente viabilizar mais facilmente essa relação. Agora, quantos anos você está caminhando conosco? De quantas pessoas, além dos teus amigos mais antigos, você já se aproximou para ter relação? Você precisa começar a pensar nisso, irmão. Porque senão não faz sentido estarmos aqui. Você não veio para um espetáculo, ouvir um orador que fala bem para sair daqui animado com a palavra. Você veio para um ambiente de família, amém? Onde a dor do outro tem que te incomodar. Para isso tem que haver relação e tem que haver discipulado. É importante que eu dê da minha vida para você e receba da sua vida também. E nessa relação, nós vamos revelar ao mundo quem de fato é Deus. Porque já que, como diz a palavra de Deus, Deus não é servido por mãos humanas, é lógico que eu só posso servir o Senhor servindo meus irmãos. A pergunta é, a quantas pessoas nesse ano você de fato serviu? A quantas pessoas esse ano você de fato deu o teu tempo e o teu cuidado para ele? Se isso não existiu, meu irmão, não teve relação, teve só reuniões solenes e religiosas, e aí isso não é igreja. Alguns irmãos até hoje estão estranhando a nossa mudança ano que vem, de termos as reuniões apenas pela manhã, os encontros apenas pela manhã. Nós não estamos fazendo isso simplesmente por uma mudança cultural.
é porque nós queremos que você priorize os pequenos encontros, para que tenha o teu domingo mais livre com a tua família. Mas que você priorize as células, os pequenos grupos, que você se encontre com pessoas. Que não tenha 2 reuniões num dia para tomar o teu tempo, mas que você priorize a que vai ter. E durante a semana tem os encontros menores. Irmãos, o mundo precisa de igrejas que de fato entendem o poder que há na relação. E que a nossa relação revele ao mundo quem Deus é. Amém? Porque o Cristo falou, e eu encerro com essa palavra, quando orou por nós, ele disse: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O dia que a igreja entender o poder que há no relacionamento, nós não precisamos de muitas estratégias evangelísticas, porque as pessoas serão atraídas pelo amor que vai sair dessa relação. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.